novo ciclo de estudos aqui sobre o drama das Escrituras. E aqui eu quero começar a falar um pouco antes sobre como eu quero mudar um pouquinho algumas coisas na nossa escola dominical. Geralmente eu só venho falando e apresentando as coisas aqui, às vezes faço perguntas, mas a gente vai ter alguns módulos ao longo desse curso aqui também. Por isso eu quero incentivar vocês a anotarem, a fazer algum método que vocês possam ter de aprendizado, porque a gente vai fazer umas provinhas aqui ao longo do tempo aqui. Se você ir mal, não se preocupe, ninguém vai ser reprovado, ninguém vai deixar de ir para o céu por causa disso não. Mas é para que você possa entender, até se avaliar mesmo. O que você tem aprendido da escola dominical todas as semanas aqui? Às vezes a gente acostuma a vir, sentar, ouvir, mas sai para lá já esqueceu tudo que a gente já aprendeu. Então eu vou fazer algumas avaliações ao longo desse semestre aqui. Não vão ser surpresas, eu vou sempre avisar quando a gente vai ter umas provinhas. Vão ser perguntas simples sobre o que a gente está aprendendo aqui, para que a gente possa aproveitar mesmo. É uma escola que a gente tem aqui, uma escola sobre a palavra de Deus. É uma escola que nos ensina muito sobre como nós devemos aprender e viver a palavra de Deus. E teologia, ela não é um assunto só para pastores, só para quem gosta do assunto. Você faz teologia. O que você tem a respeito de conhecimento acerca de Deus, o que você tem de conhecimento a respeito da palavra de Deus, interage muito com como você vive a sua vida semanalmente, como você conduz a sua vida semanalmente também. Então muitas vezes você acha que só vem aqui no domingo e às vezes tem só essas instruções aqui, mas são essas instruções que vão te dando orientação sobre como conduzir sua vida. O que a palavra de Deus está falando, que história você faz parte. Às vezes a gente vive num tempo capitalista, um tempo onde a gente tem que sempre correr atrás do sustento, a gente vive mais sobrevivendo e não reflete muito sobre o que nós estamos fazendo na nossa vida. Mas esses estudos da escola dominical têm esse objetivo, que a gente aprenda mais da palavra de Deus, que a gente entenda mais, não só coisas teológicas, o conhecimento para você vir aqui e acertar as questões da provinha, mas é para que você entenda o que a palavra de Deus tem a ver com a sua vida lá fora. Então eu quero incentivar vocês. No final, quem sabe a gente faz um certificado para todos nós aqui, concluindo esse tema aqui. Vocês vão sair certificados sobre o drama das Escrituras também. Beleza? Conto com o apoio de vocês nesse semestre também. É muito importante que você não falte, que você venha semanalmente. Mesmo que a gente grave, a gente tenha alguns recursos que possa compartilhar com vocês. Hoje a gente não tem o vídeo, mas estou gravando aqui o áudio. A gente precisa muito da interação. Muitas vezes tem as participações dos irmãos aqui que nos auxiliam e às vezes isso não sai na gravação ou algumas coisas que só acontecem aqui, que você não pode aproveitar se você não veio. Então participe, coloque isso como prioridade na sua vida, chame pessoas também. É um momento para você ver o que você está aprendendo e às vezes você vai conversar com alguém, a pessoa vai ter dúvidas sobre isso e você tem uma oportunidade de explicar e já chamá-la para também vir à igreja, para ouvir da palavra de Deus. Beleza? Tudo certo? Vocês topam? Então tá bom. Então a gente vai começar hoje com o primeiro estudo. Vou passar aqui para o irmão Eunice, pode pegar aqui. Esse é o nosso livro. Vocês podem dar uma folheada. Olha e passa para os irmãos. Por favor, obrigado. Dá uma olhada no livro. Quem quiser comprar depois, às vezes se tiver dificuldade para comprar alguma coisa assim, me procure. É um livro muito bom que nos instrui muito bem sobre o que nós vamos falar aqui, que é o drama das Escrituras. É o entendimento da Bíblia como uma história só. De Gênesis a Apocalipse, a gente vai perceber que Deus está conduzindo a história de uma maneira só. Mas para isso a gente precisa começar com essa pergunta aqui. A Bíblia com essa afirmação. A Bíblia é uma única história e você faz parte dessa história. Nós vamos falar isso hoje. Mas primeiro eu quero que vocês façam uma aula de interpretação aqui agora, de figuras. O que vocês acham que está acontecendo nessa cena? A gente já percebeu que tem um passarinho e uma raposa. Está tendo um diálogo. Às vezes você pode pensar isso. A raposa quer pegar o passarinho. Mas a cara da raposa está de quem quer pegar passarinho? Não está. Porque
Uhum. É um corvo. Uhum. É difícil, por exemplo, a gente pegar essa história aqui sem um contexto, não é? Um passarinho, um corvo, tem um negócio na boca do passarinho, talvez vocês não consigam ver, mas tem um pedacinho de alguma coisa ali na boca do passarinho. Hã? Provavelmente você já pensa, quem conhece um pouco mais dessas histórias, animais falando, é uma fábula. E é uma fábula mesmo. E aí a gente, para entender essa história melhor, é da seguinte maneira. Na floresta estava tendo uma crise de comida. Os animais começavam a ter muita pouca comida. O corvo achou um pedaço de carne e estava com ele na boca. Aí a raposa pegou e falou: nossa, você canta muito bonito, corvo. Canta para mim, para eu ouvir você. Exatamente. O próximo arco. E a lição de moral é: cuidado com os bajuladores, porque muitas vezes eles têm segundas intenções. Veja que deu muito mais sentido para a história, não foi? A gente entendeu o começo, teve um início, a floresta estava passando por uma fome, a situação que está focada aqui, que é o corvo e a raposa conversando, e aí você descobre que a raposa é bajuladora e fala: nossa, corvo, você canta muito bonito. O corvo não é um animal que a gente conhece aí por cantar, não. É até um animal que não canta muito bonito. Mas a raposa bajulou eles: você canta muito bonito, canta para eu te ouvir. Para que o corvo soltasse o alimento da boca e a raposa pegasse o alimento dele. E aí, como uma fábula tem sempre uma lição de moral, ela quer nos dizer que, cuidado, os bajuladores nem sempre estão com a intenção de te elogiar. Eles querem alguma coisa de você. É uma lição de moral, viu? O início, o meio, o fim, todo construído dessa história, né? E é muito importante a gente pensar que toda a nossa vida, ela é moldada por alguma história. Se você para para pensar, ontem a gente falou com os adolescentes sobre o tema de identidade. Quem é você? E aí, geralmente, quando a gente fala eu te pergunto quem é você, você apresenta o seu nome, sua idade, sua profissão. Você geralmente vai dizer sobre isso. E se a gente quer dar mais informação, você começa a contar o quê? A sua história. Eu sou filho de fulano, sou filho de ciclano, eu pertenço a uma família, eu faço isso, fui adotado, Você vai contando a sua história, coisas que você vai marcando como importante no seu acontecimento de vida, porque a sua vida, ela é moldada por uma história, algum tipo de história molda a sua vida. Você está seguindo um curso de uma história também, que tem um começo, um meio e um fim. E que tem coisas que aconteceram antes de você entrar nessa história e coisas que vão acontecer depois que você sair dessa história. Isso é muito importante a gente pensar. E até pelo estilo que tem a forma de uma história. A gente percebe que toda história ela tem o seu início, tem o desenvolvimento até chegar no ponto principal, que é o conflito, o problema que causa o problema e a solução. A sua vida é baseada nisso. Você teve seu início e o tempo inteiro é um conflito, uma solução, conflito, uma solução. Às vezes você tem um conflito que nunca teve solução, mas continua vivendo. A nossa vida ela tem essa estrutura também. E as histórias, como um modo geral, elas têm essa estrutura. Ela tem um início, um desenvolvimento e um fim. E o que move elas é sempre essa relação, conflito e solução. Até aqui, claro? Tudo bem? E para que uma história seja considerada grande, a gente fala isso como uma história, uma metanarrativa, uma grande história, ela precisa envolver dois elementos. Primeiro, ela tem que ser um relato, ela tem que ser abrangente. Não dá, por exemplo, eu pegar a história da vida da irmã Elaine e aplicar para todos vocês. Por quê? A história da vida da irmã Elaine pertence ao convívio dela, a família dela, os filhos dela, todo o contexto de vida dela. Não dá para eu aplicar, por exemplo, para a irmã Marta. É uma realidade diferente, vidas diferentes, histórias diferentes que seguiram aqui. Mas as duas estão dentro de uma que a gente considera uma grande história. Uma história maior, uma história mais abrangente, uma história mais completa. E para que uma história então seja considerada, ela tem que sempre ter um relato de toda a criação. Ela precisa ter um relato anterior. Basta você pensar, como você conduz a sua vida? Você sempre se perguntou: de onde eu vim?
Aí, eu vim da minha mãe. Mas onde minha mãe veio? Minha mãe veio de tal lugar. E aí você começa a se perguntar, até você chegar na pergunta: como surgiu os seres humanos? Essa pergunta molda muito como você conduz sua vida. Você saber qual é a origem de todo o universo molda como você relaciona com tudo. Se você crê que é por meio de evolução e que o ser mais adaptado ao meio é quem sobrevive, você tem isso como um modo de guiar a sua vida. Você pensa, não, os mais fortes sobrevivem, então eu tenho que sempre estar acima das outras pessoas. Isso molda como você lida com seus conflitos e como você conduz suas soluções. Por quê? Tem um relato abrangente de criação que você adotou, que é o relato evolucionista. Tem um relato criacionista, a gente vai ver também, mas é só para vocês terem uma ideia. E outra coisa, a história ela precisa ser normativa, no seguinte sentido: essa história é verdadeira. Se você crê, por exemplo, que a palavra de Deus é algo verdadeiro, o que acontece nesse livro aqui tem muita influência sobre a sua vida, é normativo, ele traz normas sobre a sua vida. Você entende que se Deus foi quem criou o mundo, ele tem formas de conduzir essa história como lhe agrada, que ele desenvolveu essa história dessa forma. Então, quando você escolhe um tipo de grande história, por isso que a gente vai perceber que no nosso contexto ocidental, a gente tem duas grandes histórias correndo junto, você conduz a sua vida. E aí o N.T. Wright, que é um autor que eu não recomendo tanto, mas ele, nesse sentido ele fala uma frase muito verdadeira: uma história é a melhor maneira de falar sobre como o mundo realmente é. A melhor maneira que você tem para explicar para o seu filho como ele surgiu, você faz o quê? O papai colocou uma sementinha dentro da mamãe. Ou se você gosta mais de uma coisa mais folclórica, a cegonha trouxe. Você vai não é assim que você muitas vezes vai ensinando seus filhos quando é pequeno, você vai contando histórias, porque ele aprende o quê? Com histórias. Os próprios desenhos animados, eles trazem muitos ensinamentos. A gente fica ali às vezes deixando o menino para descansar lá, mas ele está aprendendo um monte de coisa com as histórias que estão passando para ele ali. As histórias, elas têm um papel muito importante na nossa formação. Por isso que, por exemplo, os mais velhos gostam muito de contar histórias. Porque com isso ele sempre vai mostrando: olha, eu passei por essa situação, vivi nesse contexto e consegui fazer assim. Ou eu errei e fracassei e estou sofrendo até hoje por causa disso. Por quê? A gente tem histórias que conduzem a nossa vida. Então a melhor maneira de você explicar o mundo é contando uma história. As próprias teorias científicas, elas tentam partir de uma história. Por exemplo, vamos pegar o evolucionismo. Tudo teve origem no Big Bang. Uma grande interação de micropartículas que ninguém sabe como surgiu, que de repente em um dado momento colidiram e começaram a formar as coisas como são. Passaram milênios e milênios e milênios até que surgiu uma Terra, até que surgiu os astros, até que surgiu todas as outras coisas. É uma história. Por mais que os cientistas dizem, não, tem métodos que a gente pode comprovar essa história, eles precisaram criar uma história, construir uma história para que isso for encaixando. E o tempo inteiro eles estão mexendo nessa história, porque eles estão baseados nas novas descobertas científicas. O islâmico, por exemplo, ele também parte de uma outra forma de conduzir a história dele. Por que ele entende que, por exemplo, o homem pode ter várias mulheres? Porque para ele a mulher não é uma criação igual ao homem, é uma subcriação. Por que um hinduísta divide a sua sociedade, um hinduísta ou como é que é o nome da outra? Mais hinduísta na Índia, né? Por que ele divide as suas sociedades em classes? E tem uma classe que é a pior, porque essa classe que é a pior foi formada da poeira do pó do deus Brahma. E ele molda toda a sua estrutura de vida assim. E nós cristãos também conduzimos a nossa história a partir da Bíblia. Só que a gente mistura. Você não pega a história bíblica pura na sua vida. Você começa a inserir um pouco de evolucionismo, um pouco de teorias, religiões sincréticas aí, porque você vive num mundo onde tem outras histórias correndo com você. Tem outras pessoas correndo com você. Então nós vamos falar do fluxo aqui de duas grandes histórias, pelo menos que moldam a nossa sociedade.
que é a história bíblica e a história ocidental, que é humanista. O que é humanismo? Quem sabe o que é isso? Isso. Em resumo, o humanismo ele tem muita origem ali na sociedade grega, que sempre colocava os gregos como aquelas pessoas que foram aqueles que saíram da religião, o que não é tão verdadeiro, e partiram para um pensamento mais racional. Mas com o surgimento do cristianismo e todas as misturas ali que vão acontecendo, no período depois da Reforma Protestante, as pessoas começam a criticar a igreja, porque a igreja era a resposta para tudo. Ela coordenava tudo, a igreja católica romana. Perdão. E com isso eles começavam a criticar essa forma de pensar. E essa forma de pensar, de que a igreja tem a resposta para tudo, que a religião ela dá a resposta para tudo, começou a levar uma fé que o homem tem uma razão, a sua razão é que consegue conduzir tudo. E aí a gente vê um movimento iluminista, que vem tentar explicar tudo com base o quê? Em explicações racionais, pela razão humana. Então a gente vive numa sociedade em que essas duas histórias elas estão sempre juntas. Por quê? Por exemplo, o evolucionismo ele parte dessa teoria humanista. Mas você tem alguns comportamentos muitas vezes evolucionistas e não bíblicos. Por exemplo, dentro do mercado de trabalho. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o mais aprimorado, porque senão o ambiente vou ficar para trás, vou ficar defasado, não vou sobreviver. E isso muitas vezes envolve você passar por cima de quê? Outras pessoas. E aí começa a ter a mistura, que a gente fala de síntese. E a gente como cristão, aqui vou usar uma ilustração que o pastor Pedro usa, que eu acho muito boa, é como se fosse um grande bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Nós somos ali o bolo de cenoura. O bolo de cenoura continua sendo bolo de cenoura. Mesmo que você jogue calda de chocolate, ele continua sendo o quê? Bolo de cenoura. Com calda de chocolate, mas é um bolo de cenoura. Na nossa fé também, muitas vezes a gente carrega muitas coisas que a gente tem ali no bolo de cenoura. O que a gente faz? Joga uma cobertura de gospel, uma cobertura de cristão ali, de chocolate, para meio que mascarar os nossos problemas. Então ali a gente tem esse bolo de cenoura que está com cobertura de chocolate. A nossa vida é um carregado de teoria humanista, que a gente aprendeu com os nossos pais, na escola, na nossa vida como um todo, e que de repente a gente converteu a Cristo e jogou um monte de calda de chocolate em cima dela, para dizer, não, eu sou cristão. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E aí a gente pensa na seguinte questão, porque a história bíblica ela tem essa estrutura também. Ela tem o início, criação, desenvolvimento dela aqui, e o fim, que é a nova criação. E o significado todo dessa história é a vinda do reino. A Bíblia toda está falando sobre a vinda do reino. Que reino? Reino de Deus, reino de Cristo. Mas o que vem a ser esse reino? Calma, vocês vão ter resposta para isso mais para frente. Mas é uma pergunta muito importante. A Bíblia inteira ela não está preocupada em explicar quem é Deus, quando Deus surgiu, ou como tudo surgiu. Ela simplesmente diz, no princípio era o verbo, ou no princípio criou Deus todas as coisas. Não explica de onde veio Deus, como Deus fez. Ele fala, no princípio, aí tem uma ideia de que existiam coisas criadas que estavam em desordem, e que Deus começa a mostrar o seu domínio sobre ela, começando a colocar. No princípio ele fez o quê? Criou separação entre dia e criou a luz. No princípio haja luz. Fez uma separação entre luz e trevas. Começou a colocar ordem. O relato da criação ele não é um relato científico. Ele é um relato para mostrar como Deus colocou ordem em todas as coisas. Como Deus foi conduzindo, construindo, colocando ordem em todas as coisas. Não está lá falando, olha, Deus... A única coisa que ela diz é que Deus, pela sua palavra, Deus falou e isso surgiu. Como que ele fez criar a luz? O que ele juntou de partícula? Na Bíblia não fala. O que ele fez, como que ele fez surgir? Não fala.
Fala que pela palavra todas as coisas vieram o quê? A existir. Então a gente tem esse início. Aí a gente vê o homem cai, dentro desse domínio que Deus criou, desse reino, que Ele colocou uma figura que é semelhante a Ele para dominar tudo. Essa figura que foi colocada por Ele, rebelou contra Ele. Se opôs a Ele. E é por causa disso, a gente passa a ter dois domínios sempre concorrendo. A semente da serpente e a semente de Deus. E o resto da história todinha, até chegar em Cristo, é como Deus vai implantar o seu reino. Pela figura do homem, que é a imagem e semelhança dele mesmo, Jesus. E depois não termina lá com Jesus e viveram felizes para sempre. Continua. E a gente está nesse período mais ou menos da história. Esses dois X aqui que faltam. A gente tem esse período aqui. E o ponto principal do cristianismo é que ele oferece uma história, e é a história de todo o mundo. É uma verdade pública. Você, quando crê no cristianismo, e a gente quer ver como a gente é humanista, quando você tem uma pessoa que você ama, mas que não segue a sua religião, você fala, não, mas ela crê na verdade dela, da forma dela. Não tem como. Se a sua verdade é uma verdade, a dela não pode ser. Não existe duas verdades sobre a mesma coisa. Não tem como você dizer que duas coisas dizem a mesma. É logicamente impossível. É um problema de lógica. Então, o ponto principal é que por que o cristianismo muitas vezes ofende, muitas vezes atrapalha, é que você está dizendo, olha, a minha história, a história que eu sigo, que é a história de Cristo, que é a história de Deus agindo no mundo, ela é a verdade. E por que ela ofende? Porque aí você vai dizer que o pensamento da outra pessoa não é verdadeiro. É uma verdade pública. Por isso que quando a gente faz profissão... Por que a gente faz profissão de fé, faz batismo? É você assumindo crer nessa história. Assumindo confiar nessa história que você crê ser verdadeira. Estão me entendendo? Alguma dúvida até aqui? Então, é uma das formas que o mundo apresenta, o cristianismo, como verdade. E se você crê nele, você está assumindo uma verdade pública. A história humanista também tem esse enredo. Eu já até falei um pouco, começa com o Big Bang, mas qual que é a expectativa deles para o fim? Um mundo melhor. O problema é que esse mundo melhor fica meio relativo. O que é um mundo melhor para nós? O que é um mundo melhor para o americano? O que é um mundo melhor para um africano? O que é um mundo melhor? Pessoas onde todos se respeitam. Mas mesmo, como que vai ter, por exemplo, duas pessoas que dizem o oposto e se respeitam no sentido de conviver e tolerar? Como que chega nesse mundo melhor? Não sabe. Por isso que o significado deles é sempre o progresso da humanidade. Mas com que régua que eles estão medindo que a humanidade está em progresso? Com os recursos naturais. Qual que é a forma de progresso? É porque a gente agora tem um carro e não anda mais a pé? Isso é bom ou ruim? Em que régua? Se você vai medir isso? E não sai para caçar. Como é que a gente mede? O mundo ele se parte por isso. Aí lógico, eles vão dizer, a melhor forma de você é você viver um desenvolvimento sustentável. Mas ainda assim é relativo o desenvolvimento sustentável. Depende do que um país acha que é desenvolvimento sustentável. Por que o povo fica brigando política internacional o tempo inteiro? Por causa disso. Não, para mim o desenvolvimento sustentável é isso. O Brasil mesmo tem um grande recurso que é a Amazônia e as brigas políticas todas envolvendo esse território. Por quê? As pessoas estão dentro dessa história. A política nossa está nessa ideia aqui. E aí por isso que a gente tem tantos filmes hoje, que é raro você encontrar filmes que você termina esperançoso. Filmes mais recentes. A maioria dos filmes mais recentes você fica assim, descrente com a humanidade. Desiludido.
Você fala, porque você olha e fala assim, é realmente assim. O homem é o lobo do homem, o homem consome o que tiver que passar por cima. Então, o mundo ele segue essas histórias. Os filmes que a gente assiste, muitas vezes, carregam uma história também. Por isso que você se identifica. Hã? Pós o quê? Aham. E outra. Sempre tem essa ideia. Por exemplo, Jogos Vorazes, muitos outros aí que saíram. Eles estão carregados de teoria marxista. Luta de classe. Uma classe superou a outra. E a teoria de classe surgiu com onde? Com influência no evolucionismo. Exatamente. E é interessante. E para nós cristãos é interessante que para nós não tem progresso. Sempre o homem foi assim. O primeiro relato de sociedade começa com assassinato. Caim mata Abel. A semente de Caim é uma semente que desenvolve tecnologicamente muito bem. Mas você vê o ápice dela matei um porque me esbarrou e outro porque me feriu. Se Caim era amaldiçoado, 7 vezes é amaldiçoado quem atentar contra a minha pessoa. O poema de Lameque. Então a gente já percebe que lá já tem essa construção do orgulho, do pecado tomando conta do homem. Para nós é pecado, para as pessoas lá fora é um outro enredo. Então, o que acontece? A gente vive numa encruzilhada. Que tem essa história ocidental correndo, tudo que a gente já viu, a teoria iluminista, e hoje a gente vai ver, ela acaba caindo no que a gente chama de pós-modernidade. A gente já vive numa situação pior. Hoje os crentes se preocupam com Marx, mas a situação que conduz o mundo hoje é o Foucault, que é muito pior na forma de construir o pensamento. A pós-modernidade chega no seguinte sentido: olha, a modernidade levou o homem à Segunda Guerra Mundial. Em resumo, levou o homem à Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem o boom do pós-modernismo, que é como começa a vir teorias como Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, por exemplo, questiona: o que eu ganho em ajudar uma velhinha a atravessar a rua ou empurrar ela para ser atropelada? Ele faz essa pergunta, é lógico, ele não é no sentido tão pejorativo assim, mas ele está fazendo uma reflexão. Qual é o benefício que eu tenho em ajudar alguém? Então a pós-modernidade ela entra nessa crise existencial. Quem que somos nós? Por que tudo isso acontece? É onde a gente vai ter que começar o que a gente chama de desconstrução. Por que a gente lida tanto com questões de homoafetividade, mudanças de gênero? Por causa disso, começaram a questionar: por que eu tenho que ser homem? Por que meu DNA determina quem eu sou? A relativização da verdade, a desconstrução das coisas. Uma família é isso? A gente falou sobre família. Uma família é isso. Exatamente. Então a história ocidental ela caiu na pós-modernidade, que é o que a gente vive hoje. Mas junto tem a história bíblica correndo. E a gente está bem no meio dessa história. A gente tem essa história bíblica que crê na criação, na queda e na redenção. Que diz: olha, Deus criou todas as coisas de maneira perfeita, tudo era bom. Nós pecamos, tudo que tem de mal, tudo que acontece no mundo errado é por causa do nosso pecado, mas Deus providenciou redenção e nos dá a esperança de uma nova criação. Só que você vive também no meio dessa encruzilhada. Sua forma de lidar com a família tem mistura dessas duas histórias. E aí, o que surge com a grande questão? Você só pode responder a pergunta: o que eu devo fazer,
se eu puder responder a pergunta anterior, de que história eu faço parte? Por que muitas vezes você fica perdido para tomar decisão? Porque você fica assim, tá, mas se eu tomar essa decisão, eu vou desagradar os outros. Mas eu vou agradar a Deus. Mas aí eu vou ser desaceito na sociedade, eu vou ficar excluído da família. Por que você sofre tanto? Por causa disso. Você vive numa encruzilhada de duas histórias querendo chamar sua devoção. Por que você tem dúvidas sobre o que fazer? Porque você não sabe qual história você faz parte. Nós muitas vezes não sabemos que história nós fazemos parte. E a maneira como entendemos a vida humana depende da concepção que temos da história humana. Qual é a verdadeira história da qual minha história de vida faz parte? Qual que é a verdadeira história? É o que os filmes ficam perguntando o tempo inteiro. É o que as pessoas ficam perguntando o tempo inteiro. Quem assistiu o filme da Barbie aí vai perceber isso. A Barbie se pergunta, por que eu tenho que ser esse tipo de Barbie? A resposta que ela tem no final do filme todo lá é ir no ginecologista. Eu me contento em ser transformado em uma mulher. Exatamente. E o filme traz muito essa mensagem. Você tem que descobrir quem você acha que você é. Você já ouviu isso? Siga seu coração. Não importa o que as pessoas dizem sobre você. Você tem que ser quem você é mesmo. O tempo inteiro você ouve isso. Nosso coração é enganoso. E pior ainda, nós não sabemos quem nós somos. Então, como você quer ser alguém que você não sabe quem é? Exatamente. Por isso a gente precisa entender essa questão. Que a Bíblia ela conta uma história de redenção que se desenrola. Não é só, Jesus veio e você se salva. É muito mais profundo. É você perceber como o ser humano está sempre tentando se desvencilhar de Deus. Ela conta histórias para que a gente entenda a nossa história. Para que a gente entenda que momento a gente está dessa história. E o que nós vamos fazer a partir disso. Então a Bíblia ela conta uma história de redenção que vai se desenrolando, que vai se desenvolvendo. Então ao ler a Bíblia, e olha, quem está falando isso aqui é Badrinath, nem sei falar isso não, mas ele é um erudito hindu. Olha o que ele fala. Ao ler a Bíblia, encontro nela uma interpretação única da história universal e, portanto, uma compreensão única da pessoa humana como um ator responsável na história. Vocês, missionários cristãos, têm falado da Bíblia como se fosse simplesmente outro livro de religião. O hindu, ao ler a Bíblia, percebeu, olha, vocês têm um livro que traz uma explicação da história todinha, mas vocês tratam isso aqui como se fosse mais um livro de religião. Quer ver como você faz isso em casa? Está com um problema, você vai em psicólogo, você vai em médico, você vai em um monte de outras coisas. Não estou falando que não deva ir, mas que muitas vezes você só vai depois na Bíblia quando fala assim, não tem mais solução. Agora é só, o famoso agora é só Deus. Meu irmão, sempre foi só Deus. Muitas vezes a gente só vai atrás de ajuda pastoral, a gente só vai atrás de solução bíblica, a gente pensa, não, ali é religião, ali tem a ver sobre eu com Deus. Ora, você com Deus tem tudo a ver com sua vida. É o todo dia, todo o seu lidar, a forma que você está frustrado porque você é dona de casa, ou sobre questões mais complexas. Meu marido me traiu, o que eu faço? A Bíblia tem as respostas, tem orientações. Por isso que a gente precisa entender que esse aqui é um livro que tem a nossa história. Desde o iniciozinho. E eu sei, pastor, mas eu leio lá um texto e eu fico assim, tá, o que eu faço com isso aqui? A gente vai, por isso que é o objetivo dessa aula, é você entender essa história aqui, para que quando você for consultá-la, você saiba de que ela está falando.
que a Bíblia está falando? Porque realmente a Bíblia não é um livro simples, não é um livro de criança, não é uma fábula. Cuidado com os bajuladores, não fica contando historinha bonitinha para você dormir. Tem história pesada aqui. Você fica assim, como assim? Tem Deus, um profeta mandando a ursa comer os meninos que está zoando que ele é calvo. História do Eliseu. E aí? Porque a Bíblia trata sobre as complexidades humanas, os maiores problemas do ser humano. Ela não esconde quem nós somos. Então a Escritura é uma narrativa imensa. Ela é extensa, ela é ampla. Esse livro aqui não é um livrinho só para você saber sobre quem é o seu Salvador. É para você saber sobre quem é o seu Salvador e como isso muda toda a sua vida. Não é só para você crer que Jesus aceitar Jesus. Se você crê e aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, isso tem que mudar toda a sua vida, até a sua forma de pensar as coisas. E isso tem que permear toda a nossa vida. Porque é uma narrativa imensa, extensa, ampla. Por isso que sempre a Bíblia vai ser útil para o ser humano. A gente pensa, não, isso é uma coisa antiquada. As pessoas tentam dizer, não, esse é um livro que falava sobre questões da época. Mas nas questões da época já tinha conflito de gênero, por exemplo. Nas questões da época já tinha problema de senhor e escravo, relação de trabalho, pais e filhos, morte, depressão, sofrimento, alegria, riqueza, tudo. Por isso que o erudito hindu percebeu, olha, vocês têm um livro que tem uma compreensão toda e o ser humano é um ator responsável dessa história. Não é simplesmente a divindade está fazendo tudo e a gente só está assistindo. A maioria dos outros religiões diz isso. As divindades foi fazendo os negócios e a gente só foi assistindo. O próprio Deus participa dessa história, se torna humano. Diga, irmã, antes que eu passe. Exatamente, aí grava essa ideia de peça de teatro aí. A Bíblia nos fornece uma narrativa abrangente, na qual todas as outras narrativas do mundo estão alinhadas. A Bíblia é a história de Deus. A história do mundo é, antes de mais nada, a história da atividade de Deus em criar, sustentar e redimir o mundo para cumprir os propósitos de Deus para ele. Aí a gente pensa, tá, mas não tem livro novo na Bíblia surgindo, mas Deus está agindo, sustentando, redimindo o mundo ainda hoje. A atividade de Deus não cessou na história humana. Ele continua agindo, só que agora, diferentemente das pessoas do passado, a gente tem um livro que a gente sabe como que ele vai agir. O que ele espera de nós. O que ele vai fazer. No passado, eles tinham os pais e os profetas, que explicavam para ele, olha, Deus já revelou o que é para fazer, então voltem para lá. As Escrituras ensinam uma história universal do reino que abrange toda a realidade criada, passado, presente e futuro. Você quer entender seu passado? A Bíblia tem explicação. Como você seguia hoje e o que virá amanhã. Sua visão da história se estende até o início dos tempos e se avança até o último dia. A visão bíblica da história abrange o tempo desde a primeira criação até a nova, abrangendo toda a realidade criada. Do início ao fim. Nós temos orientações da palavra de Deus para as nossas situações. Mas temos um problema. Por quê? A gente tem dificuldade de entender isso aqui. E o grande problema é que a gente trata esse livro aqui como se fosse biscoito da sorte. Vou fazer minha devocional, deixa eu ver o que eu tenho para a palavra de Deus para mim hoje. Às vezes você nem segue um estudo, você vai simplesmente pegar um texto, abrir a Bíblia e esperar Deus falar com você. Só que muitas vezes com isso a gente interpreta o livro todo errado. Você pega versículo solto. Um dos grandes problemas dos evangélicos hoje que estão perdidos é por causa disso. Então não é uma questão só também de má interpretação.
desse livro. É uma questão de que essa história é mais uma questão séria da qual essa história está moldando nossas vidas. Se você trata esse livro simplesmente como um biscoito da sorte, você vai perder muito do conteúdo dele. Eu acho que, não sei se é do entendimento de todos, mas é da cultura japonesa que você tem lá um biscoitinho que quando você abre tem uma frase meio... Como é que eu vou explicar? Mas é uma frase de autoajuda, não só de autoajuda, mas uma frase meio enigmática, meio proverbial, que você para e pensa, não, então vai acontecer isso na minha vida. Por exemplo, hoje está crescendo muito a questão do horóscopo. Até crente consulta. É a caixinha da promessa. Pega um versículo e pegava a promessa para ela ali. Só que é só coisa boa que estava dentro da caixinha. Nunca estava lá. E você vai sofrer por causa de Cristo. Não tinha lá. Né? Tira a Bíblia do seu contexto para o quê? Colocar no meu contexto. Você quer que essa história sirva a sua e não você sirva a essa história. É o que muitos nós cristãos fazemos. O que essa história vai me servir aqui hoje? Ah, não serviu para nada, então eu vou consultar o horóscopo. Vou consultar outra coisa. Eu li e não entendi nada. Sim, isso aí é uma outra questão muito forte, porque você está moldando essa história para ela se encaixar. A gente não pode fazer isso com a Bíblia. Nunca. Nem eu quando prego aqui. Tem vezes que eu estou pregando todos os meus pecados aqui. Eu tenho que ser fiel. Não posso mudar pelo que me convém. Porque essa história está falando a respeito de mim também. Então, a gente tem que ter cuidado, porque essa história está moldando todas as nossas vidas. Mas às vezes a gente não é assim tão supersticioso com a Bíblia. Mas a gente tem dificuldade de entendê-la. A gente pega Levítico e fala, para que Deus gastou um livro inteiro para falar sobre como sacrificar? Para que Ele pega um livro inteiro para falar de genealogia? Para que eu tenho que saber sobre como construir um tabernáculo? A gente não precisa disso mais. A gente tem dificuldade de entender que isso tudo faz parte da história. E aí a questão é que, vivendo nessa encruzilhada novamente, a gente fragmenta pedaços da Bíblia para viver. A gente vai aceitando recortes da Bíblia para a nossa vida. Eu gosto da Bíblia só nessa parte, pastor. Isso aqui eu entendo. As parábolas de Jesus é fácil de entender. Você vai ver que nem sempre. Quando a gente chegar lá em Lucas, lá, vocês vão ver que tem umas... Você fala, o quê? Ele falou isso mesmo? A gente vive nesses pedacinhos. E aí é onde eu falei, a gente mistura cultura ocidental com a cultura bíblica. Bolo de cenoura, joga uma calda de chocolate em cima. Mistura a nossa forma de viver, a gente fragmenta a Bíblia. A nossa, aqui está em inglês, mas a nossa absorção da Bíblia, ela é bem fragmentada. Então a história, toda a história da humanidade, a gente tem que pensar na questão, da seguinte questão: se toda a história da humanidade é só mais uma história, se a Bíblia é fragmentada em pedacinhos, então será absorvida em nossa cultura, fragmentos dela também. Toda a nossa vida será modelada pela nossa cultura idólatra e não pela história das Escrituras. Estamos conformados com este mundo, com este século. A Bíblia não pode ser só um fragmento que serve a nossa cultura. A gente precisa entender ela toda. Então a história bíblica, por quê? Ela revela o propósito de Deus. Duas coisas aqui muito importantes, assim você tem que anotar. A história bíblica, ela revela os propósitos de Deus. E ela convida a nós a participar dela também.
O tempo inteiro a Bíblia está mostrando os propósitos de Deus e te convidando a participar. É a ação de Deus nas pequenas histórias. A gente pega ali duas pessoas que eram irrelevantes, Isabel, Maria, e elas se tornam pessoas importantes para a história. Deus revelou o propósito para elas e elas foram convidadas a participar. Da mesma forma, você que lê é convidado a participar. Você crê? Então, viva como quem Jesus, daquele bebê pequeno, era importante para a sua vida. E aí a gente vai entender algumas coisas sobre a história bíblica. Dá para a gente... Dá para nós dizermos que a Bíblia é uma história só? Acho que são várias histórias dentro de uma só. Quem concorda com a irmã Joana? Várias histórias de vida, de pessoas dentro da história de Você agora uma grande. É uma história só que abrange vários contextos, mas que eles convergem para uma história só. Estão certas as afirmações de vocês. É uma história só que a gente viu, mas dentro dela tem um monte de pequenas histórias, Uma grande história. carregada de pequenas. Você vê, isso é inigualável. Nenhuma literatura hoje consegue fazer isso. Nem os grandes autores, C.S. Lewis, Tolkien, como é que é o nome do Harry Potter? J.K. Rowling, que criam grandes universos, não conseguem criar uma história tão imensa, com tantos personagens que servem ao propósito principal da história. É um livro, e o melhor de tudo isso é a história real. Não é ficção. Igual o livro de Atos. Oi? O livro de Atos. Pois é. Não são histórias fictícias ali. O mais interessante é que ele participa da história. Então é a primeira questão. E a gente tem que entender que a Bíblia ela se desdobra progressivamente. Uma ilustração que a gente usa é que a Bíblia é como se fosse uma árvore. Uma árvore ela já começa daquele tamanho ali, grande. Começa com a semente. Então a gente tem uma semente ali em Gênesis. E ao longo do tempo essa semente vai germinando e vai tendo ramos para todos os lados, mas todas elas fazem parte do quê? Dessa árvore. A gente tem um tronco principal e tem os ramos separados. Então a Bíblia ela tem essa ideia de progressividade, não é uma progressividade orgânica. Não é uma progressividade controlada, entendeu? Ela é uma progressividade orgânica, igual uma árvore. Ela não sai crescendo retinho do jeito que você quer. Ela vai abrindo os ramos dela, vai criando as flores, vai se expandendo. A Bíblia da mesma forma. A gente começa, por exemplo, com um jardim e termina numa cidade-jardim. O livro final, os relatos de Apocalipse, é uma cidade totalmente planejada. O jardim ele não é uma coisa que você cria solta. O jardim você tem que cuidar, limpar, aparar. Então Deus falou que colocou o homem nesse local bem cuidado, no jardim. E termina colocando o homem novamente nesse lugar bem cuidado, bem planejado, que é a cidade-jardim, o céu. Então, a ideia de progressividade, isso aqui também é muito importante. E ela é rica, diversa e multitextual. Na Bíblia a gente só tem narrativa. O que mais? O que mais? O que mais? Provérbios. Ela falou música. O que mais? Música ela é uma forma de poesia, né? Mas algumas eram cantadas mesmo. Outras são mais poéticas. Tem mais. Vou ler lá, então um que você usa direto. Usava direto. Lei. Tem lei ali, tem material legislativo ali. Tem literatura apocalíptica, que é um tipo de literatura diferente. A gente não tem muito hoje, mas é uma forma de literatura diferente.
A gente considera uma narrativa. Tem uma parte do sucesso que você vai ver o texto dos góticos, que eles citam no final, que vai falando uma grande história, né? E no final, como termina essa história? Quando a gente está assistindo uma peça teatral, como é que termina? Quem está escrevendo a peça, quando eles sobem no palco, já está terminando. Então, o Apocalipse, Cristo vem, a grande história. E termina. Então, a Bíblia tem essas 3 características. Ela é uma história só, com vários ramos que estão se desenvolvendo. A compreensão que a gente tem lá em Abraão se torna totalmente diferente quando a gente chega em Paulo. Abrangeu, já aconteceu muita coisa nessa história. Igual quando você pega esses seriados assim que tem várias temporadas, a compreensão que você tem na primeira temporada é totalmente diferente da última. Porque foi desenvolvendo, foi construindo, foi apresentando. Então a Bíblia é o desdobramento de uma única história? Sim ou não? Sim, de uma única história é o desdobramento de uma única história. Porque ela tem diversidade de gêneros literários. Mas aí a questão é como que eles se encaixam? Como que esse tanto de material literário se encaixa numa história só? A gente vê que tudo aponta para aquilo, tá? A grande história dele se revelando, né? Vamos lá. E encaixa totalmente nele. Então, tudo para ele, ele é o autor grande. Uma ilustraçãozinha que é velha, que usam para dizer sobre Deus, mas que faz mais sentido para a Bíblia. Pense no elefante. Toque em diferentes partes do elefante, sendo você cego. Não sabe o que é um elefante. Você toca ali no pé dele, tem essa estrutura aqui. Toca na trompa, outra estrutura. Se você vai tocando em partes remendadas, só vivenciando essas partes remendadas, você não tem a ideia do quê? O que é um elefante todo? Você pega ali a trompa ou o marfim dele, você vai falar, é um animal liso. Parece uma cobra. Se você toca na pata dele, é cascudo. Então, muitas vezes, se você for lá e for fazer o seu desenho a respeito do todo, ele vai ser o quê? Errado, ele vai ser fragmentado. Vai ser recortes. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente só pegando a Bíblia recortada. E aí a sua compreensão, você perde a compreensão a respeito do todo. Você deixa de contemplar o que é um elefante de verdade, se você não vê ou não vivencia ele todo. Da mesma forma com a Bíblia, você perde a dimensão dele todo. Mas tem uma ilustração melhor ainda. Pensa numa catedral, daquelas imensas. Se você sair da mesma forma tocando separado, você vai tendo impressões diferentes. Aí eu peguei uma maquetezinha de uma. Nós temos ali o cruceiro, está em espanhol, a nave principal, geralmente onde fica ali um ponto central aí tem o altar, aí tem a nave central. Se você vai experienciando cada parte dessa, você vai tendo diferentes experiências dentro dessa catedral. Só que a pergunta é, como que é para a gente entrar numa catedral? Qual é a melhor experiência? Entrar por qual porta? A gente pode dizer porta da frente, mas a porta é o quê? Principal. Pode ser que às vezes a porta principal não seja da frente, porque a construção arquitetônica seja outra. Mas você precisa, para contemplar toda a melhor visão de tudo, entrar pelo quê? Pela porta principal. E a Bíblia ela tem uma porta dupla principal, para a gente entender ela toda, para a gente entrar e experienciar ela toda. Que é o quê? A aliança e o reino de Deus. Esses temas são muito caros. Isso aqui também, vai cair na prova. Aliança e reino de Deus. Quais são a porta dupla de entrada principal da história da Bíblia? É a aliança. O tempo inteiro Deus está fazendo alianças com o homem. Com Adão ele faz uma aliança. E pensa em alianças bem nos termos antigos. Aliança nos termos antigos é o quê? Um superior e um inferior. A gente fala um suzerano, um vassalo. Eles se reuniam, se encontravam. Esse vassalo sempre jurava dependência do suzerano e o suzerano prometia coisas a ele. Tinha um anúncio de quebra de contrato, vamos dizer assim, desse pacto. Se fosse quebrado,
ia ter maldições, ia ter consequência. Se fosse cumprido, ia ter as bênçãos do cumprimento desse contrato. Qual que é, por exemplo, o protótipo disso? Adão. Eu te coloquei aqui para ser o meu regente. Você pode comer de tudo, mas uma você não pode comer. Esse era o contrato, esse era o pacto deles. A aliança começa lá. A morte. Então, aí com o tempo, por que a aliança é um ponto importante? Porque é a forma que Deus escolheu para se relacionar conosco, por meio de alianças. E aí, a partir dessa aliança, ele vai ampliando com outras alianças. Vai conectando com todas as alianças. Por que a gente diz que o cálice e o pão e o cálice são a nova aliança? Uma forma. Então é uma nova aliança que Deus estabeleceu. O que? Eu estou fazendo. Embora sempre nas outras alianças ele está dizendo, eu estou fazendo. Essa aliança é uma aliança unilateral. Só eu que cumpro com a parte. Só eu que cumpro com a minha parte. Então a forma que Deus escolheu para se relacionar é a relação de alianças. Várias vezes até uma aliança de casamento que ele se compara. Por exemplo, vai ter o profeta Osés dizendo, vocês são como uma prostituta. Do povo de Israel. Vocês estão traindo a nossa unidade, servindo a outros deuses, não obedecendo a minha lei. Aí até para simbolizar mais forte, Deus manda Osés casar com uma prostituta, para que o povo de Israel entendesse e continuasse amando ela. É forte. Como eu digo, a Bíblia não é um livro de criança, embora sirva para as crianças, mas não é um livrinho bobinho. É um livro forte, com metáforas pesadas, com ensinamentos pesados, que nos mostra a nossa realidade, que não é, a gente tenta viver um mundo falso às vezes. Mas então, voltando para isso aqui, a aliança é um ponto principal. A outra parte dessa porta é o reino de Deus. É que com essas alianças Deus está estabelecendo o reino dele. Quando ele faz o mundo, é que ele quer mostrar, esse é o meu reino. Quando ele começa a separar uma semente separada, ele está formando um povo para esse reino. Quando ele elege um rei, uma semente, a linhagem de Davi, ele quer mostrar quem é o rei desse reino. Para que quando chega Jesus, dizer, está próximo o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. E ele fala assim, que o reino não é desse mundo, ou seja, então o reino dele transcende. Então ele tem essa ideia de que Deus está executando o seu domínio. São figuras muito também simbólicas. Então, para você entender a Bíblia, você tem que sempre estar com essa porta de entrada na cabeça. Aliança e reino. Você vai ler o relato da família de Jacó, você vai perceber aliança e reino presente. Você vai sempre ter essa forma de orientar a sua leitura bíblica. E aí a gente chega na questão de um drama. É que tendo essas duas portas estabelecidas, a gente vai perceber os atos. É que a gente chega no final da nossa aula. O primeiro ato é Deus estabelecendo o quê? O reino dele. O primeiro ato da história. O primeiro ato da cena. Só para a gente entender por que um drama. Quem já leu uma peça de teatro, ou já viu uma peça de teatro bem elaborada, ela é dividida em atos. A peça de teatro ela não é como um livro assim, que vai fluindo muitas vezes, mas ela tem atos marcados, um ato 1 e todas as cenas. Quem já participou de teatro, já leu um roteiro, vai entender bem. Mas também serve para nós que já viu filmes, já leu livros. Você tem ali o primeiro ato, Deus estabelecendo o seu reino. Mais do que, não é só uma cena, a cena contempla todo o ato. Então você tem várias cenas. Deus diz, haja luz, cria os luzeiros e vai indo. Aí outras cenas, cria o homem. Aí é como se a Bíblia focasse abrisse o sexto dia e focasse ali na criação da mulher também, para mostrar que ela é semelhante, por isso tirada da costela. Ela não é um pouco ser, ela é O mesmo ser. igual, né? Mostra antes, homem e mulher são criados à imagem e semelhança, com funções distintas, mas na mesma missão.
Cultivar, guardar e multiplicar. A gente vai ver com mais detalhes. E dominar. Então é o primeiro ato. Deus, dentro desse ato, Deus foi mostrando as cenas. Esse ato dura 2 capítulos. 1 e o 2. Aí a gente tem o ato 2. A rebelião no reino. O ponto de conflito dessa história. Há uma rebelião no reino, a queda. Capítulo 3. Mostrou como que tudo virou como virou. Veja que é igualzinho os filmes que a gente tem aí. Tem um mundo beleza, o casal tá bonitinho, não sei o que, acontece alguma coisa. Pum. E aí lidar com as consequências desse problema. E a rebelião está até hoje. E aí a gente tem um ato 3, é o rei escolhendo Israel. A formação de um povo. Tem esse terceiro ato, a redenção se inicia. E aí temos 2 grandes cenas aqui marcadas. Um povo para o rei. A gente vai ver isso de Gênesis a Deuteronômio. E uma terra para esse povo. Josué até o final dos profetas. E aí a gente tem um interlúdio. O que é um interlúdio? Quem já foi numa peça teatral, às vezes tem uma pausa no meio da peça. Para dar um descanso e tudo mais. A gente tem uma pausa na sua Bíblia que está uma folha em branco. Mas essa pausa durou 400 anos. E embora não creamos que os livros que foram escritos sejam palavra de Deus, muita coisa vai influenciar para o próximo ato, nessa pausa. E a gente vai ver um pouco o que aconteceu. O relato de um reino aguardando um desfecho, o período intertestamentário. A gente vai ter uma aula para falar sobre esse período. Que muitas vezes você vê lá fariseu, saduceu. O que Jesus está brigando com esse povo? De onde surgiu esse povo? Não falava dele antes no Antigo Testamento, e do nada aparece esse povo aqui brigando com Jesus. Herodes, Império Romano, tudo isso acontece nesse período. Para a gente entender a Bíblia. E a gente vai aprender que esse período da sua Bíblia, que é uma página em branco, tem 400 anos parado de história. Que muda totalmente o contexto. Os judeus já estão sob o domínio de outro império, sobre uma cultura totalmente... A cultura lá influencia muito. Aí a gente pergunta, por que 400 anos, né? A gente vai entender também por quê. Aí a gente vai para o ato 4, a vinda do rei. A redenção se realiza. O rei chegou. Por que eu chamei, por exemplo, a nossa série de sermão de Lucas de a vinda do rei? Porque os evangelhos todos falam isso, a vinda do rei. O rei chegou. Cada um dá um enfoque. O Lucas dá o destaque que o rei veio para salvar os perdidos. Por isso que a nossa série é a vinda do rei e o resgate dos perdidos. Ele dá esse foco muito abrangente naqueles que não eram da aliança, que não eram de Israel, mas que reconheciam, ou que eram pecadores, e que reconheciam a necessidade de serem salvos porque estavam perdidas. Enquanto aqueles que não reconheciam. Ato 5, propagando a notícia do rei. A gente está nesse ato. Começou com Atos ali, e com as cartas dos apóstolos, mas a gente continua nesse ato. O nosso período é de propagação de notícia. Que o rei chegou. Por isso que propagar a notícia do rei, a missão da igreja. O que a gente vai fazendo enquanto não chega no último ato? E aí tem essas 2 cenas. A igreja inicia sua missão, livro de Atos, e o nosso lugar na história. A igreja continua sua missão para as nações. E por fim, o último ato, a volta do rei. Como diz a irmã Marta, como disse a C.S. Lewis, o escritor da série do teatro vai aparecer na cena e vai dizer, acabou. E aí a volta do rei e a redenção concluiu. Tá bom? Tá bom. Então é isso, irmãos. A gente vai aprender mais sobre esses atos e cenas aqui. A gente vai aprender mais sobre essa história bíblica, que precisa ser encarada dessa forma, como uma grande cena, como uma grande história, como... Vou deixar aqui só para vocês visualizando. Que você faz parte. Por isso que é importante entender a Bíblia.
A gente vai sair aqui entendendo livro por livro? Não. Não é uma aula de panorama das Escrituras. A gente pode ter isso mais para frente. Não é uma aula que eu vou explicar o que o livro de Samuel fala, mas a gente vai explicar o que o livro de Samuel mostra para essa história completa. A gente vai passar por quase todos os livros. A gente vai entrar por exemplo, ele excluiu, por exemplo, as poesias nessa parte da história dele, mas faz parte também desse ato terceiro aqui. Esse povo tem canções para cantar. E essas canções ensinam. Essas canções formam o nosso imaginário também, moldam a nossa vida. Então é entender esse fluxo de uma história seguindo aqui. De como tudo funciona, como tudo caminha, como tudo anda. Para que você entenda a sua Bíblia mais ou menos em uma linha só. Você vai ler Cantares, você vai falar, olha, tem um sentido aqui. Você vai ler Malaquias, você não vai ficar procurando profecia para hoje. Você vai ficar procurando, estava apontando lá para Cristo, estava acusando os pecados de Israel, estava mostrando o fracasso do povo de Deus. Tudo isso. Para que você se desvencie da história ocidental. Você vai conseguir isso tudo na sua vida? Não. Porque até a gente ver aqui na história do povo de Deus, o povo de Deus se mistura muitas vezes. Você não vai se desvencilhar totalmente aqui. Só quando o rei chegar, o último ato dessa história, aí vai ter só uma história só. Mas enquanto isso a gente vai vivendo misturado com outras narrativas. Mas o que a gente precisa fazer é desvencilhar da história que não nos pertence. Das crenças que foram formadas em nós que não nos pertencem. Superstições, tudo. Quando eu falo crença, é o sistema inteiro. É um sistema. Essa palavra, ela vem da Apocalipse e ela ensina a gente a crer mais em Deus. Exatamente. A conhecer esse mundo. Exatamente. E a gente vai conhecendo ele nas histórias. Exatamente. De Gênesis. Exatamente. Toda a Bíblia é útil. Até o livro de Levítico. Até o livro de Levítico, que fala muito sobre a sua postura no culto. Já estou dando um spoiler aqui. Até sobre como deve ser o culto. O lema lá, sede santos, porque eu sou santo. Então, é uma história toda. E se o povo de Deus amar mais essa história, ele vai ser diferente no mundo.